Olá pessoal, tudo bem com vocês? Minhas saudações e cumprimentos a todos e a todas que estão acompanhando aqui o canal do professor Lucas, eu mesmo, do curso de Direito Tributário e Processo Tributário, para aqueles que estão estudando na faculdade, tendo os primeiros contatos com a disciplina, como aqueles que estão prestando o exame de ordem, tendo que encarar a disciplina de Direito Tributário, seja em primeira ou em segunda fase. Hoje nós vamos continuar os nossos estudos, a gente vai mudar um pouco de tema para quem está acompanhando aqui o canal. As aulas que eu estava postando eram basicamente voltadas para as espécies tributárias e cada uma delas nós estudamos as suas regras matrizes. Nós vimos os diversos impostos previstos no texto constitucional e eu ia gravar para vocês uma aula sobre contribuições sociais, mas pessoal, por que eu ainda não gravei? Para quem acompanhou a última aula, eu comentei a respeito de alguns pontos que vão mudar com a reforma tributária. E dentre eles vão mudar as contribuições sociais PIS e COFINS, que são as principais contribuições para o financiamento da Seguridade Social. Por conta disso, eu achei mais prudente tocar outros assuntos com vocês que caem em prova, e esses não estão na matéria da reforma tributária, então não vão alterar o conteúdo e vão cair na prova de vocês, na UAB e nas provas de faculdade. Então, meu objetivo basicamente é passar esse conteúdo para vocês, que é um conteúdo sólido, que não vai ser mudado com a reforma tributária e que vai nos ajudar, porque é um conteúdo basicamente construído pela doutrina. Então, eu vou passar esse conteúdo aqui para vocês e quando sair novidades a respeito da reforma tributária, que inclusive vai mexer algumas matérias das contribuições sociais, a PIS e a COFINS, como eu citei, aí a gente monta outras aulas para comentar a respeito desse assunto. Mas por enquanto, nós vamos falar a respeito desse conteúdo que eu coloquei aqui embaixo, que são as obrigações tributárias, que é um assunto muito importante, sempre cai em prova e é uma das disciplinas de direito tributário na faculdade, tá? Para quem está aí com o Código Tributário Nacional, peço que vocês acessem aí o CTN pelo site do Planalto mesmo, ou se estiverem com o Vadmecum aí próximo a vocês, peço que acessem aí os artigos 113 a 136 do Código Tributário Nacional. Então, 113 a 136, a 138, desculpa, do Código Tributário Nacional. Do 113 ao 136 vão tratar de diversos aspectos a respeito das obrigações tributárias. O objetivo aqui não é esgotar totalmente a disciplina, mas é tocar os principais pontos, os principais pilares dessa disciplina que é necessário para todo tipo de tributo, para entendermos melhor o direito material tributário também. Pessoal, vamos lá então. Eu acho que quando a gente fala em obrigação tributária, então nós estamos tocando num tema que ele não é exclusivo dos impostos. Nós estávamos estudando a matéria voltada aos impostos, no caso os impostos federais, estaduais, municipais, mas a obrigação tributária é no conceito geral, abrange todas as espécies tributárias, taxas, contribuições de melhoria, empréstimos compulsórios, contribuições especiais e assim por diante. Quando a gente fala em obrigação tributária, o que é uma obrigação tributária? O primeiro artigo, 113 do CTN, ele diz o seguinte, peço que vocês grifem esse artigo, porque ele é fundamental. Ele diz o seguinte, a obrigação tributária, ela se divide em duas grandes espécies. Toda obrigação tributária, não importa se é imposto, taxa, contribuição, são duas espécies. A obrigação principal e a obrigação acessória. Nós já comentamos sobre isso anteriormente, mas tratando mais especificamente disso. O que é uma obrigação principal e obrigação acessória? Ah, eu sei, professor, é como no direito civil. O principal é o que é o mais importante, o acessório segue o principal. No direito civil é uma coisa, no direito tributário é totalmente diferente. Aqui nós vamos tomar como referência o CTN. O que o parágrafo 1º do artigo 113 diz? Obrigação principal. A obrigação principal, ela surge com a ocorrência do fato gerador. Tem por objetivo o pagamento do tributo ou penalidade pecuniária e extingue-se justamente, juntamente com o crédito dela decorrente. O que é uma obrigação principal tributária? É a obrigação propriamente de pagar o tributo. Praticado o fato gerador, embora eles não usem esse termo de maneira adequada, porque fato gerador é um conceito diferente de hipótese de incidência, nós já falamos um pouco sobre isso, mas vamos adotar como fato gerador como está escrito na lei. A prática de um fato passivo de tributação. Nós vimos os diversos impostos, por exemplo. Eu auferi renda.
É um fato passível de tributação de imposto de renda. Eu circulei mercadorias e serviços na atual composição da Constituição, enquanto não é aprovada a reforma, vai incidir o ICMS, porque o ICMS pretende ser subtraído com a reforma tributária. Mas vamos adotar o que ainda está na Constituição. Se houve circulação de mercadorias e serviços, é um fato gerador de ICMS. Eu tenho a propriedade em região urbana, IPTU, vou pagar IPTU. Em região rural, ITR, federal, e assim por diante. Fato gerador gera uma obrigação, uma ligação jurídica entre o fisco e o contribuinte. O fisco, que é aquele que detém a obrigação, que é aquele que detém o poder de cobrar, né, do contribuinte o pagamento do tributo. Ele cobra do contribuinte o tributo devido. E o contribuinte é aquele que deve, é aquele que praticou o fato gerador em regra. É ele que praticou aquele fato passível de tributação. Então, ele vai ter que pagar. Então, esse dever propriamente de pagar o tributo é uma obrigação principal. Não só o tributo, mas também a multa, que não é tributo, porque é uma sanção penal, né, uma sanção pecuniária, uma sanção que se aplica pelo descumprimento, por exemplo, de uma obrigação tributária, de uma obrigação também administrativa. A multa é uma obrigação pecuniária, mas é uma penalidade. Então, seja no caso da multa, que é uma penalidade pecuniária, ou no caso do tributo, ambos os casos só vão se encerrar com o devido pagamento. Se eu pagar o tributo, se eu pagar a multa, a obrigação se cessa. A obrigação principal. Mas o que é a obrigação acessória? É diferente do que ocorre no direito civil. A obrigação acessória, o parágrafo 2º do mesmo artigo diz o seguinte: obrigação acessória decorre da legislação tributária, não é da cabeça do fisco. Ele vê na lei o que é a obrigação acessória daquele tributo. Então, ela decorre de legislação tributária e tem por objeto as prestações positivas ou negativas nela previstas no interesse da arrecadação ou da fiscalização dos tributos. Quando a gente fala de obrigação, por exemplo, de pagar o imposto de renda, nós temos mais de uma obrigação aqui. Não basta apenas pagar o tributo. Você também tem que prestar todas as informações necessárias e pedidas, solicitadas pelo fisco. No site da Receita Federal, para quem já fez a declaração do imposto de renda, claro que eu não vou falar todos os detalhes que envolvem a declaração do imposto de renda, mas vocês vão ver lá no site da Receita Federal, tem uma aba para você fazer a declaração do imposto de renda. E lá eles vão perguntar quais são os valores dedutíveis, qual que é a sua renda, né, a base de cálculo, qual que são os seus bens, você tem dependentes na sua família, qual outros valores que você oferiu no ano além de salário, você movimentou ações na Bolsa de Valores, o que você fez? Então são informações. E essas informações são necessárias para a devida arrecadação e fiscalização do tributo. Não basta só pagar, eu preciso prestar as informações ao fisco. Até porque, para alguns tributos, a exemplo do imposto de renda, eu preciso antes passar as informações para só depois, com base nelas, fazer o cálculo e assim pagar o valor devido com base nesse cálculo. Ou seja, a obrigação acessória principal são ambas devidas. Mesmo que, e é importante dizer isso, mesmo que eu seja isento de pagar o tributo, eu não fico isento de declarar o tributo. Então, mesmo que eu me classifique como isento na tabela do imposto de renda, não tendo que pagar o valor, mesmo assim, tenho que declarar as informações. Então, a obrigação acessória, ela não depende da principal. São obrigações separadas. Ambas são devidas, mas são separadas. Não é que nem no direito civil que a gente vê, você tem uma obrigação principal e a acessória, ela segue a obrigação principal. E se você elimina a principal, você acaba com a acessória. Isso não ocorre no direito tributário. A obrigação principal e a acessória podem caminhar juntos, mas uma não depende da outra. Mesmo que eu quite uma, eu tenho que quitar a outra. E o parágrafo 3º, ele já vai dar mais um complemento nisso. Ele diz o seguinte: a obrigação acessória, que é essa obrigação de prestar informações ao fisco, tudo que não se refere exatamente a pagar o tributo, a obrigação acessória, pelo simples fato da sua inobservância, converte-se em obrigação principal relativamente à penalidade pecuniária. Agora, aqui precisa ser tomado um devido cuidado. Mesmo que eu fique isento de pagar o tributo, no caso do imposto de renda, eu citei exemplo aqui, vamos supor que eu não preste nem mesmo as informações ao fisco. O fisco pode me penalizar por isso? Pode, por meio de multa.
Só que a multa, mesmo paga, não isenta eu ainda de pagar, de prestar as obrigações acessórias. Por que existe a multa? Para me cercear, para me penalizar, para fazer com que a lei tributária seja respeitada e cumprida. Para que, mesmo que seja acessória, a obrigação seja plenamente cumprida. Uma obrigação não dispensa a outra, a principal não dispensa a acessória. Então, se eu não presto as informações ao fisco da declaração de imposto de renda, mesmo que isento, eu serei penalizado por multa. E a multa deve ser paga, mas não basta só pagar a multa, ainda assim vou ter que prestar as obrigações acessórias. A multa ela não é que ela adimple a obrigação acessória, não é que ela substitui a obrigação acessória se ela não for cumprida, mas ela é acrescentada e eu sou mais penalizado ainda para que eu respeite a lei tributária, para que eu cumpra não só as obrigações principais de pagar o tributo, mas também a obrigação acessória de prestar as devidas informações ao fisco solicitadas pela lei. Agora, quando ele usa o decorrente de legislação tributária, que a obrigação acessória ela decorre de legislação tributária, e aí a gente vê o clássico princípio, que é o princípio da estrita legalidade tributária, ou só da legalidade tributária, não há obrigação tributária sem lei anterior que a preveja, é o seguinte: o conceito legislação tributária, utilizado aqui no parágrafo 2º do artigo 113 do CTN, é um conceito muito amplo. Porque legislação tributária é muito mais do que só lei. E quem reforça isso é um artigo lá para frente, lá atrás, que é o artigo 96 do CTN. Antes do 113, o artigo 96 do CTN esclarece o conceito de legislação tributária. Não é só a lei. Diz o seguinte, a expressão legislação tributária compreende as leis, claro, mas também os tratados e convenções internacionais, os decretos, que é ato do Poder Executivo, e as normas complementares que versem, no todo ou em parte, sobre tributos e relações jurídicas a eles pertinentes. Então, não é só a lei. Tratados e convenções internacionais que foram recepcionados pelo Brasil, que foram internalizados no ordenamento jurídico pátrio, também são considerados, como também os decretos, que são atos do Poder Executivo, e também as normas complementares, inclusive normas administrativas. Uma norma da Receita Federal, por exemplo, também abrange o conceito de legislação tributária. Então não é um conceito exclusivo da lei. É claro que a lei é a principal norma, mas não é somente. Existem outras para englobar esse conceito de legislação tributária e inclusive especificar quais são as obrigações acessórias de cada um desses tributos. Porque lembrando que a obrigação tributária não se resume apenas e exclusivamente em pagar o tributo, mas prestar todas as informações solicitadas pelo fisco, principalmente se não for um tributo sujeito ao lançamento por ofício, porque nós vamos ver lá na frente as classificações de lançamentos, que é a constituição dessa obrigação tributária, que é a constituição que eles chamam do crédito tributário. Uma vez percebida a obrigação tributária, ela se materializa pelo lançamento. E o lançamento ele pode ser de ofício, homologação e declaração. Nessas duas modalidades, homologação e declaração, o contribuinte participa. Mas no lançamento de ofício, por exemplo, como ocorre no IPTU, é só o fisco que cuida das obrigações acessórias. Aí sim, o fisco ele verifica todas as informações do contribuinte, o valor venal do imóvel, ele verifica e faz o devido cálculo. Mas nos demais tributos, na maioria deles que não são sujeitos ao lançamento de ofício, a obrigação acessória deve ser cumprida pelo contribuinte conforme a legislação estabelece. O artigo 113, parágrafo 3º, ele fala das obrigações acessórias. Um outro exemplo também é o exemplo de emissão de nota fiscal. Quando eu presto um serviço previsto em lei, sujeito à incidência de ISS, que é um imposto municipal, como nós vimos, aquele serviço prestado, por exemplo, um serviço de trabalho autônomo ou de um trabalho profissional, psicólogo, odontologia, serviço de nutrição, enfim, são trabalhos autônomos profissionais regularizados. Ok, esse serviço é passível de tributação de imposto sobre serviço, o ISS municipal. Muito bem, não basta apenas pagar o ISS, eu preciso emitir, por exemplo, nota fiscal. Quando eu presto um serviço, eu devo, em conjunto, prestar a obrigação de emissão de nota fiscal, porque do contrário, eu serei multado vamos dizer assim, pelo não cumprimento dessa legislação. Caberá à lei, pessoal, em estabelecer a obrigação tributária. Lembre do princípio clássico do princípio da legalidade tributária.
a legalidade tributária, é o que rege o direito tributário como um todo. A lei prevê anteriormente o que vai ser cumprido ou não pelo contribuinte. Lembrando que a lei, por exemplo, estabelece a RMIT, que nós estudamos, a regra matriz de incidência tributária. É a lei que vai estabelecer essa regra que deve ser observada e cumprida pelo contribuinte. A obrigação poderá ser uma obrigação de fazer ou deixar de fazer. E é, no caso, a obrigação acessória. Mas a obrigação de pagar é uma obrigação principal. No direito civil, a gente estuda também os tipos de obrigações. Obrigação de pagar, que aí é a obrigação principal, a obrigação de fazer ou até mesmo de deixar de fazer alguma coisa. Porque não basta apenas você declarar. Tem coisas que também você não pode fazer. Tem coisas que você não pode especificamente falar. Né? No caso, quando o fisco não depende das suas informações. Então, você tem a obrigação de não fazer. Existe também isso na parte das obrigações acessórias. Então, existe a obrigação de fazer, como também existe a obrigação de não fazer. Não é que seja um caso de omissão criminosa, que eu não presto obrigação ao fisco, mas é quando o fisco pede para que o contribuinte não se manifeste, e aí ele deixa de fazer alguma coisa. Então, a obrigação de fazer ou de não fazer envolve a obrigação acessória, e a obrigação principal é a obrigação de pagar. No direito tributário, como eu falei para vocês, e mais uma vez repito, até ficar claro isso na gente, no direito tributário, a obrigação acessória não segue a obrigação principal, diferente do direito civil. Elas podem andar até em conjunto, né? No caso de um tributo, tem que pagar e prestar as informações, por exemplo, do imposto de renda. Mas uma não dispensa da outra. Estou isento de pagar imposto de renda? Ótimo, mas não estou isento de prestar as informações à Receita Federal sobre os meus bens, sobre os meus gastos e assim por diante. Então, uma obrigação não necessariamente segue a outra. Uma obrigação não se extingue com a outra. Uma obrigação tem o seu rumo, cada uma delas, mesmo que sejam cobradas simultaneamente. Hipótese de incidência mais fato gerador, mais fato jurídico gera o que eles chamam de fato gerador. Existe uma grande confusão, pessoal, na legislação, porque muitas vezes você vê na lei eles usarem termos de maneira inapropriada. E dentre eles é o chamado fato gerador. Fato gerador é um conceito muito mais amplo do que apenas hipótese de incidência. É importante deixar claro isso. Hipótese de incidência é um conceito mais estrito, mais direcionado do que o famoso fato gerador. Mas quando a legislação usa o nome fato gerador, ela muitas vezes está se referindo à hipótese de incidência. Porque fato gerador não é só hipótese de incidência. A hipótese de incidência é somada ao fato jurídico. Aí ela dá origem ao que a gente chama de fato gerador, propriamente conceituado pela doutrina. Mas a legislação usa de maneira inadequada. É importante fazer esse alerta. O artigo 114 do CTN, continuando a nossa análise aqui, ele diz o seguinte: o fato gerador da obrigação principal é a situação definida em lei como necessária e suficiente à sua ocorrência. Então, houve um fato no mundo real, no mundo fenomênico, que é passível de tributação. E nesse fato vai incidir a obrigação tributária. Vai dar origem a essa obrigação tributária. O artigo 115 do CTN continua dizendo: o fato gerador da obrigação acessória, diferente da obrigação principal, é qualquer situação que, na forma da legislação aplicável, impõe a prática ou a abstenção de ato que não configure a obrigação principal. Então, não somente ela implica numa prática, mas também numa abstenção de ato. Lembra, obrigação de fazer e obrigação de não fazer. Ambos os casos envolvem a obrigação acessória. Tudo aquilo que não envolve propriamente a obrigação de pagar. Os elementos que compõem a regra matriz de incidência tributária, uma vez percebidos, geram então, por consequência, a obrigação tributária. Claro, se numa relação jurídica eu percebo que existe sujeito ativo, sujeito passivo, base de cálculo, alíquota, existe o critério material, pessoal, temporal, quantitativo, todos aqueles 5 critérios que estudamos na regra matriz de incidência tributária, uma vez percebida essa ocorrência, saber quem é o sujeito ativo e passivo, critério pessoal, quantitativo, temporal, critério espacial, os 5 critérios previstos na RMIT, uma vez percebidos, eles vão ser passíveis, então, de dar origem a uma obrigação tributária. Mas quem vai dar materialidade a ela é lá na frente com o ato administrativo chamado lançamento tributário. Mas, se houve a prática de um fato gerador, de um fato passível de tributação, então, nesse caso,
incide-se o tributo. Nesse caso, gera-se uma obrigação tributária, fazendo-se um link entre o sujeito ativo, que é o Estado, e o sujeito passivo, que é o contribuinte, que somos nós. Então, a regra matriz de incidência tributária é um critério para verificar se houve a ocorrência, se houve a obrigação tributária, se surgiu uma obrigação tributária ou não. Quem exigirá o cumprimento dessa obrigação é quem exerce a capacidade tributária ativa. Importante dizer isso, pessoal. Existe uma diferença que lá na frente a gente vai ver de competência tributária e capacidade tributária ativa. Existem tributos em que o ente competente delega a capacidade tributária ativa, não a competência, delega a capacidade tributária ativa a um outro ente, por exemplo, de direito público. Lembra quando a gente estudou o ITR, o Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural? Nesse caso, pessoal, a União é a detentora do ITR, só que ela pode delegar a capacidade tributária ativa, não a competência, a capacidade tributária ativa aos municípios para cobrar em nome da União o ITR. E aí depois eles passam o valor para a União e a União faz um ajuste. Nesse caso, nós percebemos isso. É a capacidade tributária ativa. Nesse caso, o município está exercendo a capacidade tributária ativa, não a competência. E o artigo 126 do CTN diz o seguinte: capacidade de contribuição não incide com a capacidade civil. Isso é importante dizer, pessoal. Alerta aqui. Direito civil é direito privado. Direito tributário é direito público. São dois ramos distintos. Capacidade no direito civil é capacidade para os atos da vida civil. Por exemplo, celebrar contratos, se casar, auferir renda, ter patrimônio. Os atos da vida civil que são presentes no Código Civil, eles têm um limite para que aconteça, para que a pessoa consiga ter a capacidade plena, a capacidade civil de, em nome dela, exercer os atos jurídicos de direito privado. Muito bem, mas no direito tributário, capacidade do contribuinte, ela não tem apenas um limite de idade, ela ocorre desde o início do ano, desde quando você nasce. Até um bebê pode ter capacidade de contribuição. Não é que ele vai pagar o tributo, quem vai pagar é o seu responsável. Mas, se uma criança, um bebê, pratica um fato gerador passível de tributação, mesmo que seja uma criança, ela vai ser sujeito passível dessa obrigação. É claro que ela não vai pagar. Quem vai pagar é o seu responsável civil. Mas, nesse caso, mesmo sendo uma criança, mesmo sendo uma pessoa hipossuficiente, independente de quem seja, se praticou um fato gerador, vai ter que pagar o tributo, como a regra geral. Nesse caso, o artigo 126 do CTN deixa muito claro que capacidade civil não se confunde com capacidade de contribuição. E capacidade de contribuição pode ser praticada em qualquer idade, em qualquer época. Há a previsão de responsabilidade tributária, conforme disposição do artigo 123 do CTN. Ele diz o seguinte: o responsável adulto que cumpre o dever de declarar imposto de renda, contendo os gastos dos dependentes. Pessoal, nós vamos ver lá na frente a diferença entre contribuição e responsabilidade. O contribuinte é uma coisa, o responsável tributário pode ser outra. Às vezes pode coincidir. Se eu sou adulto, eu sou ao mesmo tempo contribuinte e responsável tributário por mim mesmo. Agora, se nós temos uma criança que pratica um fato gerador passível de tributação, ela é contribuinte. Mas quem vai responder por ela não é ela. Quem vai responder por ela vai ser um adulto. E aí vem o responsável tributário. Então, quando os pais fazem a declaração dos seus filhos a declaração do imposto de renda, eles vão colocar como dependentes. Então, eles estão agindo como responsáveis. Eles não praticaram propriamente o fato gerador. Mas, pela lei, eles são obrigados, em nome daquela pessoa, em pagar aquele tributo e prestar as obrigações acessórias também. A solidariedade, como nós vamos ver também depois, quando estudarmos responsabilidade tributária, a solidariedade é também prevista pelos artigos 124 e 125 do CTN, exemplo, pessoa com interesse comum. Então, nesse caso, pessoal, também existe a possibilidade de solidariedade, que nós vamos ver quando as empresas, dentro de uma empresa, existem dois ou mais sócios que passam a responder simultaneamente pelo mesmo fato gerador. O artigo 126 do Código Tributário Nacional diz o seguinte: a capacidade tributária passiva independe, no caso, primeiro, da capacidade civil das pessoas naturais, do direito civil, tudo bem? De achar-se a pessoa natural
sujeita a medidas que importem privação ou limitação do exercício de atividades civis, comerciais ou profissionais, ou da administração direta de seus bens e serviços. E 3, de estar a pessoa jurídica regularmente constituída, bastando que configure uma unidade econômica ou profissional. Então, a capacidade tributária ativa, ela independe da idade do contribuinte, ela independe de quem seja solidário numa relação empresarial, exemplo de uma grande sociedade, uma sociedade empresarial, uma SA, uma sociedade anônima, a responsabilidade muitas vezes pode ser em conjunto, entre os chefes, entre os donos daquela empresa, entre os sócios, no caso. E é dever, né, no caso, de estar a pessoa jurídica regularmente constituída, bastando que configure uma unidade econômica ou profissional. Então, aqui independe do sujeito passivo. Se o sujeito passivo praticou o fato passivo de tributação, ele vai ser obrigado a pagar aquele tributo. O artigo 127 diz o seguinte: na falta de eleição pelo contribuinte ou responsável do domicílio tributário, na forma da legislação aplicável, considera-se como tal. Então, a legislação tributária, ela diz que pode haver eleição de domicílio, de lugar onde eu prefira pagar o tributo. A legislação tributária é clara nesse sentido e diz que eu posso, como contribuinte, escolher aonde pago esse tributo. Só que o seguinte, na falta dessa eleição, caso o contribuinte não escolha nenhum lugar para ser o seu domicílio tributário, para receber as notificações tributárias, para ser passível de tributação, na falta de eleição pelo contribuinte ou responsável de domínio tributário, na forma da legislação aplicável, considera-se como tal. Primeiro, quanto às pessoas naturais, a sua residência habitual, ou, se esta incerta ou desconhecida, o centro habitual de suas atividades. Então, em primeiro lugar, o contribuinte não escolheu um domicílio. A regra é, escolha o domicílio residencial dessa pessoa. O apartamento, a casa, esse será o domicílio que o fisco vai escolher. Agora, se não tiver esses casos de casa, não tiver um lugar, né, específico, aí será no centro habitual de sua atividade. Aí no lugar onde ele exerce a sua atividade é que vai incidir, no caso, a cobrança desse tributo. Tudo bem? Então, o fisco sempre recomenda que os contribuintes elejam um foro, um lugar, para pagar o tributo. Agora, se não escolherem, aí se aplica o artigo 127 do CTN. O inciso 2. Quanto às pessoas jurídicas de direito privado ou às firmas individuais, o lugar da sua sede ou em relação aos atos ou fatos que deram origem à obrigação ou de cada estabelecimento. Então, quanto à habitual de sua atividade e quanto às pessoas jurídicas de direito privado ou às firmas individuais, o lugar de sua sede ou em relação aos atos ou fatos que derem origem à obrigação ou de cada estabelecimento. E o inciso 3, quanto às pessoas jurídicas de direito público, a exemplo das autarquias, fundações e os entes federados, qualquer das suas repartições no território da entidade tributante. Então, independente de ser a sede ou não, se a autarquia ou a fundação, que são pessoas jurídicas de direito público, no caso, essas pessoas jurídicas, quanto a elas, se elas não escolherem um domicílio para pagar o tributo, qualquer de suas repartições no território podem ser considerados sede para receberem a notificação de cobrança do tributo. A falta, claro que havendo falta de eleição do foro. O artigo 127, parágrafo 2º do CTN diz o seguinte: a autoridade administrativa poderá recusar o domicílio eleito, quando dificulte ou impossibilite a arrecadação e a fiscalização. Nesse caso, pessoal, o que acontece? Caso aconteça da autoridade administrativa ver uma dificuldade ou impossibilidade de acesso a esse lugar escolhido pelo contribuinte para o pagamento do tributo, havendo nesse caso, a autoridade administrativa poderá recusar o domicílio eleito. Então, vamos supor que o domicílio que o contribuinte escolheu fica bem no interior do país e é de difícil acesso, tem poucas estradas, é uma estrada perigosa. Nesse caso, o domicílio que ele escolheu pode ser desconsiderado por lei e aí vai ser escolhido um outro domicílio dele
para que seja o lugar onde ele vai receber as notificações para a cobrança e o pagamento do tributo. Tudo bem? Isso é importante deixar claro. Inoponibilidade ao fisco de acordo com os particulares. Relação particular não muda o que dispõe a lei, ou seja, o fisco seguirá a lei e não a disposição particular. Exemplo, de um contrato de locação. Na esfera civil, que caberá a restituição dos valores indenizados, né, os valores indenizatórios. O que acontece aqui, pessoal? Inoponibilidade, ou seja, inoponibilidade ao fisco de acordos particulares. Relator particular não muda o que dispõe a lei, ou seja, o fisco seguirá a lei e não a disposição particular. A exemplo de um contrato de locação na esfera civil, que caberá a restituição dos valores indenizatórios. Então, o contribuinte que foi lesionado, que foi prejudicado, tendo que pagar toda a obrigação tributária, ele pode, por ação civil, pedir parte da restituição do valor. Isso é importante dizer, pessoal. Mesmo que haja solidariedade entre os membros de uma mesma empresa, se um contribuinte pagar essa dívida, ele pode pedir restituição do valor para a Justiça Comum, para a Justiça Civil, para que dê a ele de volta o dinheiro gasto. Então, na esfera civil, que caberá a restituição dos valores indenizatórios. Eles farão a restituição desses respectivos valores. Pessoal, foi basicamente isso que eu gostaria de falar com vocês nessa primeira aula. Eu queria ver se tem algum ponto específico que acabou faltando. Ele fala a respeito, no caso dos artigos 119 e 120, quem é o sujeito ativo da relação tributária, sujeito passivo no artigo 121, e aí depois que ele vai mais à frente falar sobre solidariedade, capacidade tributária e domicílio tributário, né, como falei aqui para vocês. Então, as autoridades administrativas podem recusar o domicílio eleito quando impossibilite ou dificulte a arrecadação ou a fiscalização do tributo, aplicando-se então a regra do parágrafo anterior. Então, o domicílio que o contribuinte escolhe não necessariamente será admitido pelo fisco, e se não admitido, aí o fisco corre atrás do contribuinte de outras formas. Tudo bem, pessoal? Essas são algumas questões gerais que eu queria falar aqui para vocês, mas para não me alongar, eu vou dar uma pausa aqui nessa aula, e aí na próxima aula nós vamos falar a respeito da responsabilidade tributária, o que é a responsabilidade tributária e como que ela se aplica, tudo bem? Obrigado a todos, pessoal. Bons estudos. Se precisar, falem comigo, mandem a pergunta de vocês aqui nos comentários e fico à disposição de vocês para esclarecer as dúvidas, tá bom? Muito obrigado a todos e até a próxima.